E para falar sobre o bom momento do setor, eu converso com Afonso Gonzaga, que é presidente da Associação Brasileira de Fundição. Afonso, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado pelo convite. É um bom momento para o setor se levar em conta o que sofreu nesses últimos tempos? Ainda bem, realmente um momento extremamente importante. Estamos caminhando com muita solidez para que nós possamos fechar o ano realmente com esses índices aí próximo de 10%. Mas é um setor de fundição, é um setor tão importante nas nossas vidas, que ele está presente praticamente em todos os momentos. Quando nós falamos de alimentação, nós fabricamos utensílio doméstico. Quando nós falamos de medicina, nós produzimos próteses através da microfusão. E aí vem a agricultura e o setor de autopeça, que é realmente o carro-chefe. Então, é um setor que tem crescido, tem buscado inovação e tecnologia e pronto para sair desse marasmo de falta de desenvolvimento. Agora, qual é a indústria que absorve a maior parte dos processos de fundição? É o setor automobilístico. Realmente a fabricação de blocos de motores, sistema de freio e embreagem. É o volume maior, que chega próximo de 60%. E a perspectiva de mudança em relação à nova tecnologia dos carros, toda hora há inovação nessa área. O senhor falava, antes da gente começar a entrevista, sobretudo da possibilidade de mudar o bloco de motor hoje do material que é feito por um outro material quando o carro elétrico chegar, porque tudo indica será o futuro do setor automotivo. E o futuro próximo. Nós estamos, por isso a nossa preocupação com os avanços tecnológicos. Ou seja, a China já falou que em 2025 não terá mais carro a combustão. A Alemanha disse que em 2022 os carros já estão com motor elétrico e nós temos que se adaptar a esse novo momento. Apesar de que outros países, a Ásia, a África, vão continuar usando, mas nós temos que preparar. E o mercado de fundição e o empresário de fundição está preocupado com isso. Buscar inovação tecnológica, preparar a sua planta para atendimento no mercado nacional e internacional, que também cresceu. A exportação cresceu quase 12% nesse período de janeiro a julho de 2017. E isso é o quê? Produto com tecnologia que o mercado lá fora aceita? É condição de câmbio que favorece a indústria brasileira? Os dois casos. Eu acho que o câmbio, a coerência do governo em termos... Aliás, uma coisa que a gente tem que comentar. Nós pedimos ao governo no início do ano que nós precisávamos de ter dois trilhos. O trilho do desenvolvimento e o trilho da política, mas que o trilho da política não poderia atrapalhar o trilho do desenvolvimento, e isso está acontecendo. Quer dizer, o dólar a 3,20, 3,40 dá para a gente exportar sem nenhuma dificuldade. E buscar tecnologia. Nós estamos exportando produto com alta tecnologia, porque nós temos competência para isso. E qual é o grande objetivo hoje do setor? Porque fundição não é um dos setores mais bem vistos da indústria, né? Sempre tem questões ambientais envolvidas. Por que essa questão ambiental sempre é muito forte? Eu diria que é uma falta de conhecimento. No passado nós tivemos uma norma que caracterizava a areia de fundição com um percentual de fenol que não era verdade. E nós conseguimos mudar isso. A própria BIFA, através da ABNT, conseguimos trazer os técnicos e discutir a questão do fenol. Solucionado. Hoje nós podemos usar a nossa areia para a fabricação de asfalto e para a cobertura de lixo orgânico. Então eu digo o seguinte, há falta de informação e o poder público tem que ser mais esperto para liberar os nossos alvarás. Quando o senhor diz a empresa entra com um pedido para a instalação de uma nova unidade, obviamente que precisa de todas as licenças, inclusive as ambientais, e o tempo é demorado hoje na liberação do poder público? Eu diria para você que hoje o maior entrave do investidor no Brasil, primeiro, insegurança jurídica, segundo, meio ambiente. A demora com que realmente se leva para aprovar um projeto é coisa... Eu prefiro receber um não hoje do que um sim daqui a 5 anos. E é o que está acontecendo com a indústria. A demora na despachar o documento tem travado os investidores. Agora, entre a apresentação de um projeto, me permita entender, eu acho que o nosso espectador em casa vai querer entender exatamente isso. Quando se apresenta um projeto e ele leva 5 anos, tem muita alteração do projeto original para o projeto aprovado? Porque aí a gente consegue entender se foi uma lentidão do poder público em conceder a licença, seja de construção, ambiental, todas essas que estão envolvidas, ou não tem grandes alterações? O que demora tanto nesse prazo? O processo está equivocado. Quando eu pego um engenheiro com a RT e levo um projeto para ser aprovado,
no nosso entendimento de empresário, ele tem que ser aprovado. Cabe os órgãos a fiscalizar. Se estiver errado, multa a empresa. Mas ele não pode travar o projeto 3, 4, 5 anos porque eles querem entender o processo. Não, nós temos um técnico responsável, nós temos um engenheiro com o seu RT respondendo pelo aquele investimento. E infelizmente os órgãos públicos não vêem dessa maneira. Quer dizer, apesar da empresa ter ali um responsável técnico, obviamente com reconhecimento em todas as instâncias que um profissional de engenharia tem de ter. Assinando o projeto, o poder público não autoriza que aquilo vá adiante, porque ele quer primeiro fazer o quê? Alterações? O que exatamente o poder público faz? Eu acho que ele quer provar o contrário, ele quer provar que o engenheiro está errado. Porque não se cabe, não se pode entender que o órgão da prefeitura ou do estado esteja lá para fazer projeto, ele está lá para fiscalizar. Se eu tenho um projeto pronto, com um técnico avalizando isso, a obrigação dos órgãos é fiscalizar para ver se está correto. E não refazer o projeto. E isso atrasa investimento? Ah, com certeza. Se atrasa investimento, atrasa a geração de emprego, que atrasa também o recolhimento de impostos, e isso faz com que a economia caminhe mais lentamente do que poderia caminhar. Agulha puxa a linha puxa a agulha. Infelizmente, nós estamos num processo onde as coisas têm que ser mais rápidas. Eu acho que em plena era da tecnologia, nós não podemos estar preso a uma assinatura física. Eu acho que a gente precisa realmente, eu acho que o órgão público tem toda a disposição de estar buscando ações que possam diminuir essa dificuldade. As mudanças estão acontecendo. A questão da terceirização é uma mudança extremamente importante para a indústria. A questão da reforma tributária, trabalhista, é extremamente importante. Nós temos que se adequar e buscar ações para desenvolvimento e crescimento do nosso país. É possível uma reunião prévia entre a empresa quando vai apresentar um projeto para ter a liberação da prefeitura ou dos órgãos estaduais para poder fazer aquele empreendimento, começar aquele empreendimento, para dirimir todas essas dúvidas? Onde é que se bloqueia isso daí? Nós temos... Nós estamos numa fase de consenso agora, a gente precisa buscar os consensos, né? Exatamente. As divergências já atrasaram o país por demais, né? Nós temos órgãos, tanto no poder municipal quanto no poder estadual, que pode fazer isso. Só que é um processo grande, é coisa que realmente depende de 10 dias, 15 dias, mas não depende de um ano. Então é agilidade. Um ano. Aí nós estamos falando de eficiência. De eficiência, exatamente. E nós temos um drama de eficiência no serviço público hoje. Nós precisamos ser mais eficientes. Infelizmente, isso realmente cria dificuldade para o investidor. Isso impacta no índice de produtividade, de competitividade do país, né? Claramente. Veja bem. Só fez menção a duas coisas. Insegurança jurídica, o que é um drama. Segurança jurídica, nós tratávamos na semana passada aqui, é mudar a regra no meio do jogo. Exatamente. O que daí é injusto. Isso podia, agora não pode mais. E a outra coisa são travas ambientais, é isso? Travas ambientais. Isso pode ser solucionado com um pouco mais de boa vontade. Assim que os secretários de meio ambiente sentarem com seus técnicos e fizerem uma validação daquilo que é lei, não precisa mudar. Eu vou montar uma empresa de fundição, eu sei o que eu tenho que estar pronto para atender os órgãos, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal. Mas nós precisamos ter agilidade, nós precisamos ser rápidos. Vamos falar um pouco sobre a economia como um todo. O setor está se desenvolvendo, o setor cresceu. O senhor falou que o grande problema começou lá antes da Marolinha, né? Isso, exatamente. A suposta Marolinha. Suposta Marolinha, 2008. Que foi uma tempestade, né? Bom, diante do que nós temos hoje, o senhor vê o quê? Um cenário positivo, levando-se em conta ainda os solavancos políticos que podem afetar ou não a economia? Eu tenho uma preocupação. O ano passado nós crescemos negativamente 3,5%. O PIB brasileiro menos 3,5%. E existe uma grande possibilidade de crescermos esse ano 0,8%. Então, 3,5% mais 0,8% dá 4,3%. Sim. Nós somos intensivos no uso da energia elétrica. Nós somos intensivos no uso da mão de obra. Nós temos 54 mil trabalhadores direto e mais o mesmo tanto no indireto.
Nós estamos preparados para isso? Nós temos energia suficiente para crescermos? Porque aí nós vamos crescer 4,3%. Claro. Em relação a 2016. Perfeito. Então, essa é uma preocupação, sim. Nós precisamos crescer, mas nós precisamos crescer paulatinamente. Ou seja, perfeito, que o governo nos dê a oportunidade de montar uma tabela de crescimento. Senhor Afonso, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço.